Bom dia, meus irmãos! É sempre um prazer iniciarmos juntos aqui. Sejam muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Sementes da Manhã. Eu tenho certeza que uma semente que eu liberar aqui pode mudar todo o seu dia, toda a sua sexta-feira. E vou mais além, pode mudar toda a sua jornada, toda a sua vida. Bom, sexta-feira, meus irmãos, que semana, hein? Que semana! Semana da fé, meu Deus do céu. Passa rápido, né, gente? Passa muito rápido. Sexta-feira é o famoso sextou, mas sextou debaixo da presença de Deus nessa manhã, juntos aqui, unidos. Meu Deus do céu, é sempre bom, é sempre maravilhoso entrarmos aqui já, iniciarmos a nossa manhã também na presença de Deus, debaixo da palavra de Deus. Isso é iniciar o dia com sabedoria. Isso é iniciar o dia de forma sábia. Inclusive, hoje é o último dia da nossa Semana da Fé. Meu Deus do céu, que jornada, hein? Que jornada. Nessa semana nós falamos o que é fé na segunda-feira, falamos sobre a fé que move montanhas na terça-feira, descobrimos aqui como aumentar a nossa fé na quarta, na quinta-feira ontem falamos sobre a fé que nos inspira, citamos ali pessoas, homens e até mulher ali, pessoas bíblicas que de fato romperam pela fé e viveram o extraordinário pela fé. E hoje, não menos importante, vamos falar sobre como vencer as lutas pela fé. É o tema da nossa aula de hoje. Para encerrar, para fechar com chave de ouro, como vencer as lutas pela fé. Tá passando luta? Você está enfrentando alguma provação? Então se prepare porque essa aula é para você. Monchel, tá tudo mil maravilhas na minha vida. Amém. Mas se prepara também porque, meu irmão, não tem como. A nossa vida é cheia de altos e baixos. A luta vem, meu irmão, não tem como. E aí você precisa estar preparado, preparada para lidar com essas situações da vida. Então, na maioria dos casos, ou, na verdade, em todos os casos, nós precisaremos da fé. Porque o justo, ele vive, ele anda pela fé. Pela fé, meus irmãos. Amém? Então, a aula de hoje, como vencer as lutas pela fé. Inclusive, digita aqui para mim nos comentários, digita aqui agora, nesse momento, qual foi a maior luta? Qual a maior luta que você está enfrentando hoje? Ou que você já enfrentou um dia também? Às vezes, hoje, no momento agora, você não está enfrentando nenhuma luta. Amém. Glória a Deus por isso. Mas você já enfrentou algumas batalhas na sua vida. Até você chegar aí aonde você chegou, até você chegar hoje, no dia de hoje, sexta-feira, você já passou por um bocado. Por um bocado. Até você chegar aqui, setembro de 2025, meu irmão, minha irmã, você já passou por tanta coisa. Eu sei que todo mundo tem a sua história. Então, digita aqui pra gente, digita aqui agora no chat, aqui nos comentários, qual a maior luta que você tem enfrentado? Em que área? Você não precisa entrar com detalhes, mas em que área? Na área da saúde? É na família? É com filha, com uma filha? É com um ente querido? É no trabalho? É na justiça? Não sei. Digita aqui qual uma luta que você tem enfrentado. Porque ao final nós temos a nossa prática, ok? Então, digita aqui se você sentir a vontade para isso, ou se você já passou por alguma luta, também digita aqui. Vamos iniciar com o nosso versículo-chave da aula de hoje. 1 João capítulo 5, verso 4. 1 João capítulo 5, verso 4. Sempre muito importante você acompanhar as nossas aulas aqui do Semente da Manhã de papel e caneta na mão, tá? Se você não tá ainda com o seu papel e caneta na mão, corre, já pega, já busca alguma coisa para anotar, porque é sempre importante. Cada semente que eu vou liberando aqui é uma anotação que você vai fazendo para poder viver. Eu não vou ficar falando, isso aqui é uma semente, outra semente aqui para sua vida. Meu irmão, eu tô falando. E nesse momento, algumas sementes já estão sendo compartilhadas. Então é só você pegar, guardar na tábua do seu coração, regar todos os dias, eu tenho certeza que vai crescer, será uma linda árvore e dará ótimos frutos. Eu tenho certeza disso. Então, 1 João capítulo 5, verso 4, diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh, meu Deus, eu acredito que não teria texto melhor para trazermos aqui senão esse, falando inclusive sobre como vencer as lutas. Afinal de contas, o tema da aula é como vencer as lutas pela fé. Como vencer as lutas pela fé? Primeiro ponto, então, é entendendo que eu preciso
ser nascido de Deus. Eu preciso nascer em Cristo Jesus. E como é que eu nasço, irmão Chama? Como que eu me torno nascido em Cristo Jesus? Como? Confessando a Ele. Entregando a sua vida para Ele. Reconhecendo a morte na cruz do Calvário e a ressurreição ao terceiro dia. Confessando como o Senhor da sua vida. Aí você recebe, a partir disso, aquilo que João escreve como um espírito de adoção. Lá em João capítulo 1, verso 12, se não me falha a memória. Se não estiver no 12, está no 14. Mas está lá em João capítulo 1, o verso 12 ou o verso 14. Depois você confere aí na sua Bíblia. Você recebe o espírito de adoção. Nós somos enxertados na videira, que é Cristo. Então, o primeiro ponto que você precisa entender. Eu preciso ser nascido de Deus. Opa. Aqui já tem uma semente, né? Não vou ficar falando, não. Eu preciso ser nascido de Deus de forma genuína. Porque o que é nascido de Deus, todo aquele não parte. Todos aqueles que são nascidos de Deus, vencem o mundo. Mas qual é a vitória que vence o mundo? João conclui dizendo, a nossa fé. A nossa fé. Inclusive, confessar a Cristo é ter fé em Cristo, não é isso? Todos aqueles que querem se achegar a Deus é necessário ter fé, acreditar que Ele exista. Então aqui nós estamos falando também de um novo nascimento. E por que em Cristo? Porque Cristo já venceu. Cristo já venceu o mundo, meu irmão. Às vezes nós focamos muito nas batalhas, nas lutas da vida, nas adversidades, como se esse mundo fosse para sempre. Deixa eu te falar, é passageiro. É passageiro. Sexta-feira, hoje, vai passar. Amanhã é sábado. Depois da manhã é domingo. Vai passar, é passageiro. Eu não sei qual luta você está passando. Eu não sei qual adversidade você está enfrentando. Mas eu quero te falar também agora, nesse momento dessa aula, é passageiro, meu irmão. É passageira. Você não vai sucumbir a essa luta. Inclusive, eu já declaro sobre a sua vida, eu já profetizo. Você não vai esmurecer frente a essa prova. Você não vai sucumbir a essa luta, a essa adversidade, a essa provação. Não vai. Você crê nisso? Não vai. Agora entenda, tudo nesse mundo é passageiro. O nosso alvo é o céu. Nosso destino é o céu. E pela fé, nós professamos isso, pela fé, nós vivemos isso. Então é por isso que nós já vencemos o mundo. Porque ainda que esse mundo vá de mal a pior, ainda que as coisas mais bizarras aconteçam nesse mundo, ainda que as maiores provações cheguem até nós, nós sabemos que Cristo já venceu o mundo. E isso já nos é mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Então que nós possamos ter essa mentalidade. A vitória do cristão, ela não vem da força própria. A nossa vitória, não vem da nossa própria força, nem da nossa inteligência. Vem da nossa fé. Não é pela força do nosso próprio braço, não é pelo nosso intelecto, mas é pela nossa fé. A fé é a arma que nos faz permanecer firmes, mesmo em meio às batalhas. É só a fé que vai te sustentar. Por isso, a série dessa semana, ela é fantástica. Porque é questão de sobrevivência. Querido, querida, meu irmão, minha irmã, é questão de sobrevivência. Questão de sobrevivência. 3 verdades agora. Quero te falar agora 3 verdades sobre vencer lutas pela fé. Sobre vencer as lutas pela fé. 3 verdades sobre vencer pela fé. Vencer as lutas pela fé. 3 verdades. Hora do papel e caneta. Anota aí. Primeira. A fé vence o medo. Opa, isso é bom, hein? A fé vence o medo. Quantas pessoas ficam paralisadas, estagnadas, não saem do lugar por medo. Medo do que vai acontecer amanhã. Medo do que vai ser, se der certo, se não der certo. Medo de N fatores. Medo de uma doença que pode vir, que pode surgir. Medo de tanta coisa. Deixa eu te falar, a fé vence o medo. A fé vence o medo. O medo te paralisa, mas a fé faz você avançar.
A fé te levanta. O medo te paralisa, mas a fé nos leva a avançar confiando em Deus. Não é em qualquer pessoa, é em Deus. Você lembra de Davi? Essa semana nós falamos sobre Davi, inclusive. Nós demos o exemplo de Davi. Você lembra de Davi? Diante de Golias? Deixa eu te fazer uma pergunta. Davi teve medo ou teve fé? Teve fé. Isso, certo? Teve fé. Davi teve fé. Se Davi tivesse medo, ele tinha paralisado frente àquele gigante. Israel, os guerreiros de Israel, o próprio rei Saul, os guerreiros de Saul, tiveram medo ou tiveram fé? Tiveram medo. Ficaram paralisados. Davi teve fé. E Davi viveu a glória que nenhum homem conseguiu viver. Você lembra dos cânticos que entoava? Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E era Davi pra cá, Davi pra lá, desperta inveja de Saul, enfim. Ficou marcado na história mesmo. Mais de 2000 anos, ainda essa luta é citada. Olha o que a fé nos faz viver. Segunda verdade. A fé vence o desânimo. Você está anotando isso aí? Você está anotando? Primeiro, a fé vence o medo. Segunda verdade, a fé vence o desânimo. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, vai dizer que nós somos chamados a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que eu quero te dizer é que quando nós olhamos para ele, nós encontramos força para não desistir. Você está olhando para quem? O problema, escuta isso aqui, redobra sua atenção nesse momento. Ei, olha para mim. O problema é que nós olhamos mais para a dificuldade do que para Cristo. O problema é que nós olhamos mais para a situação do que para Cristo. Que nós olhamos mais para as lutas do que para Cristo. Que nós olhamos mais para o cenário do que para Cristo. É igual Pedro. Até caminhou sobre as águas, foi. E não tiro aqui a fé dele. Não tiro. Mas teve um momento que fraquejou. Por quê? Olhou para o mar revolto. Olhou para a tempestade. E aí teve medo. Por que teve medo? Porque faltou fé. Não foi isso? A primeira coisa que nós colocamos aqui, a fé vence o medo. Só que em um momento o medo achou espaço. E se o medo achou espaço é porque a fé foi se esvaindo. E a fé é a certeza, a fé é o absoluto daquilo. O absoluto do cenário, da situação, enfim. É o absoluto. A fé não tem espaço para dúvida. É algo concreto, algo absoluto. Não é, sabe, algo turvo. Não é o será, não é o se. É absoluto. É a certeza, é a convicção. Então a fé vence o desânimo. Por que você está desanimado? Por que você está desanimada? Porque você está olhando para o seu cenário. Ah, tá muito difícil aqui em casa. Meu marido tá assim, a minha esposa tá assim, a meu filho é assim, minha filha tá assim, tá complicado dar um serviço, porque isso, porque aquilo outro. Ah, mas tá muito difícil, porque minha vida é assim, é tudo muito complicado. É que sim, você fica olhando muito pro cenário. Você tá olhando muito para as dificuldades. Olha para Cristo. Foca os seus olhos em Cristo. Se Pedro estivesse fitando os olhos somente em Cristo, ele não tinha esmorecido, ele não tinha afundado. Fita os seus olhos em Cristo, olhe para Cristo, porque ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. É ele que é o autor, é ele que é o consumador da nossa fé. Então olha para Cristo, minha irmã. Meu irmão, olha para Cristo. E aí vem a terceira e última coisa. A fé vence o inimigo. A fé vence o inimigo. Efésios capítulo 6, verso 16. E eu redobraria a atenção aqui mais uma vez, porque isso aqui é forte que eu vou falar agora. Efésios capítulo 6, verso 16. Vai dizer que o escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. A fé é a proteção e a vitória contra as ciladas do diabo. Do inimigo da nossa alma. Quando a gente fala de dados inflamados, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele que é o autor ali de
o escritor, na verdade, porque o autor é Deus, o escritor de Efésios, é Paulo que escreve aos Efésios, Paulo ele utiliza ali de uma linguagem de guerra. Quando ele está falando ali da couraça da justiça, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, a sandália do evangelho, a espada que é a palavra, enfim, ele está utilizando ali de uma linguagem de guerra, de um soldado. Paulo, você lembra de Paulo, né? Um soldado. Ele está utilizando uma linguagem de um soldado. Paulo viveu todo esse contexto. Paulo também era cidadão romano. Embora fariseu dos fariseus, ele tinha dupla cidadania, né? Também era cidadão romano. Paulo, ele viveu nesse contexto. Inclusive, ele era aquele que encabeçava a perseguição da igreja. Ele entrava nas casas, arrastava homens, mulheres, enfim. Você conhece a história. Se você não conhece, você está precisando participar da EBD toda quarta-feira às 21 horas, horário de Brasília. Aqui eu entro ao vivo, aqui aqui no nosso canal do YouTube, no More Bible. Então você está precisando frequentar a nossa EBD. Inclusive, já fica aí o convite para você. Então, quando Paulo utiliza essas palavras, ele está utilizando palavras de linguagem de guerra. E esses dados inflamados é como se na ponta do dardo fosse posto um veneno. E uma vez que atingisse a pessoa, ele não mata a pessoa de imediato. Mata lentamente. O pior é que começa a atingir as pessoas que estão à volta também. Porque imagina um soldado que está lutando na guerra. Aí está lutando com os outros soldados também. Quando um soldado é ferido, mas ele não morre de imediato, é praticamente um dever de um outro soldado pegar esse soldado, colocar sobre os ombros e voltar para as trincheiras. Recuar com esse homem. Só que no momento em que esse soldado está ferido, paralisado, ele não morreu de imediato. Ele foi atingido por um dado inflamado. O corpo dele está envenenado. Ele está inútil na guerra agora. Um soldado vai ao resgate dele, o inimigo conseguiu parar 2 pessoas. Porque esse soldado que está colocando o outro sobre os ombros, fica difícil ele lutar. Ele pode até lutar. Ele pode até lutar, mas com muito menos eficiência. O inimigo conseguiu atingir 2. Às vezes 3 dentro de um lá, às vezes 4. Você está entendendo onde eu quero chegar? Essa é a estratégia do inimigo. Tentar te parar. Só que ele não faz isso de imediato. Ele vai tirando suas forças devagar. Com isso ele vai atingindo outros membros da sua casa também. Ah, meu irmão, o inimigo é astuto. O inimigo é astuto. Glória a Deus pela sua vida que você está aqui nessa aula agora para entender isso aqui que eu estou falando. A estratégia do inimigo não é acabar de vez, não. Ele vai minando as forças. Aí você precisa ter ciência que a fé vence o inimigo. A fé é o nosso escudo contra esses dardos inflamados. Ou seja, o dardo inflamado não pega em mim, bate no escudo e cai, porque eu estou protegido. Olha a necessidade da fé, meu irmão. Ô, meu irmão, olha a necessidade da fé. Aplicação prática agora. Porque você sabe que se não gerar praticidade, de nada adianta as nossas reuniões aqui do Semente da Manhã. Inclusive agora, é hora de eu te perguntar, se deixou o seu like? Ainda não, minha irmã? Ainda não, meu irmão? Meu Deus do céu, eu não sei mais o que fazer com você, não. Eu não sei, não. Chegamos aqui de manhã, uma reunião dessa maravilhosa, uma aula dessa maravilhosa. Facilmente aí, conteúdo de curso pago, aberto aqui pra você. Você não deixou o seu like ainda? Ô, minha irmã. Dedinho no like aí, por favor, meu irmão. Aqui embaixo, aperta no like. Essa é a forma que você nos ajuda a impulsionar essas aulas. Inclusive, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para você receber as notificações. Tá sendo bênção para você? Então ativa o sininho. E compartilha. Moncher, mas já chegou o final da aula, tá chegando o final da aula agora. Compartilha. Não tem problema, a aula vai ficar aqui no nosso canal. Compartilha. O quão grata a pessoa será eternamente sobre a sua vida, porque você compartilhou esse conteúdo, alcançou essa pessoa chegou aqui, conseguiu adquirir um riquíssimo conteúdo para a vida dela mudou completamente. Eu tenho certeza que ela vai lembrar do dia que você compartilhou essa aula com ela. Então compartilha. Mas já posso compartilhar agora? Deve. Compartilha agora. Compartilha nos status do seu WhatsApp, nos stories do seu Instagram. Compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos. Compartilha no grupo da sua igreja. Compartilha. E para você se tornar um aluno, uma aluna do Semente da Manhã, é muito simples. Porque o Semente da Manhã ele é uma programação
do More Bible. Do More Bible. E aí nós temos a EBD, temos o Semente da Manhã, tem os nossos alunos do Discipulado Bíblico. Então, para você se tornar um aluno do Semente da Manhã, é simples. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, marca a opção Todos, vai lá na sua biografia do seu Instagram e coloca Aluna More Bible ou Aluno More Bible. Pronto. Simples assim, irmão Charles? Simples assim. Inclusive, só de você botar isso lá nos seus status do Instagram, você vai receber um status, né? Aliás, lá na biografia do seu Instagram, só de você colocar isso, Aluno More Bible, Aluna More Bible, na biografia do seu Instagram, você vai ganhar um status. O pessoal que vai te olhar vai perceber, ó, esse aí é um aluno mais Bíblia, porque a tradução de More Bible, né? A tradução de More Bible é mais Bíblia. Ah, irmão, eu não sei escrever More Bible. Tá aqui no canal, irmão. More Bible. Se digita More Bible. More Bible. M-O-R-E-B-I-B-L-E, né? More Bible. More Bible. Se digita More Bible, mas se fala More Bible. A tradução, mais Bíblia. Bom, até aqui minha caneca aqui, ó. More Bible. Você vai colocar lá na biografia do seu Instagram, ok? Para isso tem que se inscrever no canal primeiro. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Lá no seu Instagram você vai colocar na biografia Aluno More Bible, tá? Vamos lá, prática, hora da prática. Hoje eu quero te desafiar, mas é um desafio diferente. Só que você vai declarar aqui também, como de costume, porque isso é um ato de fé, eu não abro mão, você vai declarar aqui. E eu quero te desafiar para que você diga agora em voz alta, se você puder. Alta quando eu falo, você não precisa gritar não, mas tem que sair da sua boca. Tem que sair da sua boca. Isso aqui é um ato de fé, isso é um ato de coragem, é um ato de fé. E nós estamos dentro da Semana da Fé ainda. Então, eu quero que você fale. Se você puder, se você não puder falar, não tem problema, você já vai declarar isso aqui no chat. Porque às vezes você está no trabalho, às vezes você está na condução, você pode pensar. Mas se você puder falar, você vai falar. Eu vou vencer essa luta em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Declara isso. Eu vou vencer essa luta pela fé em Cristo Jesus. Declara agora. Não fica me olhando. Não, declara agora. Eu vou vencer essa luta pela fé em Cristo Jesus. Declarou? Você vai digitar agora aqui no chat, aqui nos comentários você vai digitar: minha vitória vem pela fé. Digita aí, isso é um ato de fé e é só para quem tem. Eu não exijo isso de quem não tem fé. Porque quem não tem fé e acabou. Precisa buscar, precisa assistir as aulas dessa semana para poder aumentar a fé. Isso é só para quem tem fé. Então digita aí, minha vitória vem pela fé. Digita, isso, vamos digitando. Minha vitória vem pela fé. Digita aqui no chat, nos comentários. Minha vitória vem pela fé. Amém? E durante o dia, sempre que o desânimo bater, presta atenção, durante o seu dia, sempre que o desânimo tentar bater na sua porta, você vai repetir essa declaração em oração. Você vai repetir essa declaração em oração. Tá? Qual, irmão Charles? Eu vou vencer essa luta pela fé. Essa luta contra o desânimo, eu vou vencer pela fé. Amém? Se você puder, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, feche os teus olhos. Se você não puder, tudo bem, eu entendo. Eleve seus pensamentos ao Senhor e vamos encerrar mais essa Semente da Manhã, mais essa programação Semente da Manhã com uma oração. Senhor, obrigado porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé no Senhor, Pai, em Cristo Jesus, no Teu Filho. Fortalece, Senhor, os corações cansados aqui nessa manhã. Levanta os que estão caídos e dê coragem, Senhor, aos que estão enfrentando lutas, batalhas, provações. Que cada um aqui experimente a vitória que só o Senhor, meu Pai, que só o Senhor pode proporcionar. Que cada um experimente a vitória que só vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar. Encerramos agora, mas vai ficar aqui no canal. Então compartilha agora com todo mundo. Foi bênção pra você? Te abençoou? Foi bênção? Compartilha! Compartilha. Se você é nova aqui, não esqueça, às vezes eu esqueço de falar, mas digita aqui que eu quero te conhecer. Sou novo aqui, sou nova, é a minha primeira vez. Agora, se você já é aluno, marca a sua presença aí. Ah, irmão, chegou no final da aula, não tem problema, depois eu vejo. Marca a sua presença, digita aí presente ou coloca o emojizinho do presente. Amém? Semana que vem está fantástica. Já tem um tema, eu já tenho um tema para nossa semana que vem. Será que você arrisca aí a acertar o tema? Eu já tenho um tema para a nossa semana que vem, mas eu não vou falar. Vou deixar você descobrir na segunda-feira. Você vai precisar vir aqui na segunda-feira, 7h57 da manhã, horário de Brasília, e aí você vai descobrir o tema da nossa semana que está fantástico mesmo, ok? Se você quer se tornar um aluno nosso do Discipulado Bíblico, irmão Chama, como é que eu faço para ter um contato um pouco mais próximo com você? Discipulado Bíblico, tá? Lá você vai entrar para dentro de uma família, de fato, de uma família de discípulos.
Você vai ser membro de uma família de discípulos, dentro do discipulado bíblico, onde eu abordo os 13 principais assuntos bíblicos com você. Mas, eu quero conhecer pelo menos. Link aqui na descrição, link no fixado dos comentários, tá bom? Essa, inclusive, é a nossa apostila do discipulado, tá? Tem nesse formato menor, tem no formato maior. Link na descrição, clica no link, conversa com a gente lá no WhatsApp, vamos te dar um atendimento VIP e vamos te explicar mais sobre o discipulado bíblico. Amém? De uma coisa eu tenho certeza, a sua vida nunca mais será a mesma após o discipulado bíblico. Isso não sou eu que falo, são os mais de 1000 testemunhos que eu já recebi. No mais é isso, tamo junto, somos More Bible, mais Bíblia, e a gente se vê lá no meu Instagram, que está aqui também na descrição, ou na segunda-feira.